Vamos lá, galera, para o último vídeo de Primeira República no Brasil. Agora vamos falar da crise, do final dessa Primeira República. Nesse caso específico, vamos tratar da crise política, tá? A crise econômica foi tratada na questão econômica e vamos para a crise política que leva à Revolução de 30 e ao final da Primeira República. E aí a gente tem que sempre levar em consideração o seguinte: é muito comum vocês encontrarem o termo República Velha em livros didáticos, em provas. Por que República Velha? Nesse caso, guardem essa questão, porque tentaremos responder no final. Crise política e desgaste da política café com leite. Isso foi um dos grandes motivadores da crise da Primeira República. Uma crise política com relação aos poderes oligárquicos e a crise do café com leite. O questionamento de muitas oligarquias, principalmente oligarquias dissidentes, sobre o poder de São Paulo na presidência da República. Ou seja, não se tratava aqui de preocupação democrática, nada do tipo. A preocupação era: devemos deixar São Paulo continuar dominando politicamente ou faremos alguma coisa e derrubaremos São Paulo do poder? Essa é a grande questão que vai levar à crise política da Primeira República. Exemplos: campanha eleitoral de 1910, aonde temos os civilistas de um lado e os hermistas do outro. Civilistas são liderados aí na campanha por Rui Barbosa e Albuquerque Lins, representando São Paulo, e os hermistas, Marechal Hermes da Fonseca e Venceslau Braz, que era de Minas Gerais. Nessa disputa nós vemos que o café com leite está desgastado, né? Nessa disputa nós temos aí digamos assim, uma separação do café com leite, como mostra nessa charge aí, né? Mostrando de um lado o Hermes da Fonseca, esse soldado, né, esse militar, do outro lado o Rui Barbosa, representado por esse senhor de Cartola. Nesse caso, a charge do Storm mostra a luta entre esses dois políticos, né, e o nó gordinho da opinião pública, ou seja, né, ali no meio está a opinião pública que deve pender para um dos lados. Segundo o texto, né, ele encerra assim o texto que tem aí embaixo: como os leitores veem e compreenderão, o nó gordinho, como é de praxe, rebentará pela parte mais fraca. A parte mais fraca aí representando São Paulo, representando Rui Barbosa, pelo jumentinho tá mais magrinho, né, mais fraco. De fato, quem vai ser eleito será o Hermes da Fonseca, que começará uma campanha chamada Movimento Salvacionista, que em 1912 vai estourar no Brasil quase todo, que era uma tentativa de Hermes da Fonseca de derrubar o poder de São Paulo, derrubando as oligarquias que apoiavam São Paulo nos vários estados do Brasil. Por exemplo, lá no Ceará, derrubando os Acioles que dominavam, né, e colocando Floro Bartolomeu. Aqui em Alagoas, derrubando os Maltas e colocando o Fernandes Lima e o Clodoaldo da Fonseca, que era familiar do Hermes da Fonseca. Então, o movimento salvacionista é um movimento de intervenção federal na tentativa de derrubar as oligarquias que apoiavam São Paulo nos estados. Nesse movimento, boa parte da campanha é feita com candidatos militares, mas sempre apoiados por oligarquias dissidentes. E o que acabou ocorrendo foi uma mudança de oligarquias estaduais. Não houve de fato uma limpeza como era proposto, né, acabar com as oligarquias. Houve uma mudança de oligarquias em boa parte dos estados que passaram pelo movimento salvacionista. Houve apenas uma mudança de grupo no poder, mas continuou as mesmas práticas oligárquicas. Um outro momento que mostra esse desgaste da política café com leite, uma crise política oligárquica, é o movimento de reação republicana. Isso foi na campanha de 1921 para presidente, né, que seria o presidente que assumiria em 1922. E aí nós temos o ex-presidente Nilo Peçanha, que já foi do café com leite, que já presidiu, que foi vice-presidente e acabou presidindo, se eu não me engano, em 1909. E agora ele volta numa campanha em 1921 do Rio de Janeiro contra o café com leite, contra Arthur Bernardes de Minas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma campanha que dizia ser do liberalismo político à política contra a política de oligarquias estaduais. Então você tem uma disputa aqui de poder.
a reação republicana, essa eleição de 1921 foi uma eleição com muita violência mesmo na cidade do Rio de Janeiro, ficou marcado por vários atos de violências de grupos mandados pelos dois lados, e quem acabou sendo eleito foi Arthur Bernardes. Aí eu tenho uma charge, intitulada Carnaval Político, que mostra o movimento de reação republicana como um bloco carnavalesco, onde aí na frente, meio que guiando o bloco, você tem Nilo Peçanha cantando o Abre Alas. Havia realmente era uma campanha muito popular. Talvez uma das grandes disputas presidenciais da Primeira República tenha sido essa, assim como foi a campanha de Hermes da Fonseca. Outro movimento que demonstra essa desgaste da política café com leite é o movimento tenentista. Um movimento feito por oficiais médios do Exército, tenentes, capitães, sargentos, e tinham como proposta a derrubada das oligarquias de poder, principalmente da oligarquia paulista, uma tentativa de renovação política. Não havia uma proposta democrática, mas queriam derrubadas das oligarquias e de São Paulo, da oligarquia cafeicultora do poder. E por último, a Aliança Liberal, que é a Aliança Liberal formada, liderada por Getúlio Vargas numa campanha de presidente como candidato Getúlio Vargas e vice João Pessoa da Paraíba, mas apoiado por várias das oligarquias dissidentes daquele momento. Voltando agora para a questão da Aliança Liberal, como ela surge. É ela que, digamos assim, é a partir daí que realmente se vê o final da Primeira República. Ela surge de uma decisão de São Paulo de não passar o poder para Minas Gerais. São Paulo naquele momento o Brasil estava sendo presidido por Washington Luiz e deveria passar a presidência agora para um mineiro. Porém, ele preferiu lançar a candidatura de Júlio Prestes, outro paulista, rompendo com Minas Gerais, na verdade, rompe com São Paulo, apoiando a Aliança Liberal, apoiando o nome de Getúlio Vargas para a presidência. Getúlio Vargas, que é uma figura curiosa nesse contexto, porque Getúlio Vargas era o líder da oligarquia, da oligarquia lá do Rio Grande do Sul, e ele já tinha participado do governo de Washington Luiz. Porém, uma das coisas que desgasta muito a política café com leite é essa política tentar salvar sempre o café, beneficiar o café e não beneficiar outras economias dos outros estados. Isso vai levar vários estados a voltar-se contra São Paulo, tá? Então a Aliança Liberal ela surge como essa proposta de oposição a São Paulo, Aí você vê uma foto do Getúlio Vargas discursando no Rio de Janeiro durante a campanha, Quem eram os grupos que formavam a Aliança Liberal? Principalmente formada por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba, candidatos Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, e João Pessoa da Paraíba, Getúlio presidente, João Pessoa vice. Alguns tenentes e a classe média urbana apoiavam a Aliança Liberal, certo? Muitos operários também acompanharam essa Aliança Liberal. O Bloco Operário Camponês até um certo ponto apoiou, e depois que foi dada a Revolução 30, meio que Getúlio Vargas se afasta do Bloco Operário Camponês, e outras oligarquias dissidentes que estavam descontentes com a política paulista de dedicar-se somente ao café, de fazer o governo federal se voltar apenas para o café. Objetivos: atender às necessidades das oligarquias dos estados menores, incentivar as outras atividades produtivas, principalmente discurso muito industrial, muito urbano e industrial, e tirar a oligarquia paulista do poder. E isso era que unia todo mundo. A eleição de 1930, Júlio Prestes vence a eleição. Getúlio Vargas e a Aliança Liberal acusam ele de fraudar a eleição, e protestam contra o resultado da urna. Isso é uma coisa curiosa, porque naquele momento, como todos eram grupos oligárquicos, todos eles fraudavam a eleição, havia uma característica daquele tipo de eleição. Porém, São Paulo dominava a máquina, então ganhou. E aí, nós temos a grande virada de mesa. Qual é a grande virada de mesa? No Rio de Janeiro, a eleição se pelo Machado, Getúlio Vargas e a Aliança Liberal não conseguiram fazer com que a eleição fosse questionada. O governo, porém, federal. João Pessoa será assassinado, e o assassinato de João Pessoa será usado como uma espécie de combustível
para organizar, reunir o pessoal e acusar São Paulo de usar até da violência para se manter no poder. De certo modo, acusar São Paulo de ter feito o assassinato de João Pessoa. Porém, o assassinato de João Pessoa não tinha a ver com a disputa política presidencial, tinha a ver com disputas políticas locais. Ele foi assassinado por um rival da Paraíba por questões políticas locais. Diante disso, foi organizado o levante pela Aliança Liberal e os grupos participavam desse levante, principalmente os tenentistas, tenentes remanescentes do tenetismo, que vão ser usados como espécie de heróis urbanos, heróis populares para movimentar a revolta e derrubar, né, os paulistas do poder. Classes médias urbanas apoiarão e as oligarquias dissidentes continuarão a apoiar. Derrubaram o Washington Luiz, né, e impediram o Júlio Prestes de tomar o poder, de tomar a presidência da República, tomar posse da presidência da República, assim promovendo a famosa Revolução de 30. Revolução de 30 porque eu fiz assim, entre aspas, porque é a narrativa do governo, a narrativa de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, quando assume, consegue tomar o Rio de Janeiro, basicamente não houve resistência, houve pouquíssima resistência no Rio de Janeiro em si, não teve. Quando ele toma o Rio de Janeiro, é um golpe de Estado. A eleição foi fraudulenta, sim, mas todo mundo fraudou naquela eleição, não é essa a questão. A questão era com um golpe de Estado. Só que ele construiu uma narrativa, e todos os intelectuais estavam em torno dele, de que ele fez uma revolução de 30, né, a revolução. E o governo dele seria um novo governo. Portanto, o governo anterior seria a República Velha. Daí vem aquela questão do início, né, de ainda chamar de República Velha. Aqui preferem chamar como Primeira República por entender essas narrativas históricas localizadas. Então, o Getúlio Vargas toma o poder junto com a Aliança Liberal e os grupos revoltosos e ele se torna chefe do governo provisório, começando aí a era Vargas, digamos assim. Então, a gente encerra por aqui a Primeira República. Espero que isso tenha ajudado bastante a esclarecer o conteúdo, né? Encerramos aqui olhando para essa foto do Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, né? Tendo marchado até o Rio de Janeiro, vestido de militar aí, né? Tomando o Rio de Janeiro e tomando o governo federal. Valeu, gente!